este comunicado e fazer um resumo de todas as declarações do presidente. Eu iniciarei o debate concedendo a palavra ao Alexandre Sampaio, senhor doutor Alexandre Sampaio, para fazer a sua exposição. Em seguida, será o doutor João de Souza Ávila. Bom dia a todos. Saudar o nosso senador Antônio Carlos Valadares, dizer que tive recentemente em Aracaju, senador, para a posse do nosso presidente da FEComércio, o deputado recém-reeleito, Laércio de Oliveira. Então, queria dizer que Aracaju está linda, como sempre, e que é um estado realmente que desponta como um grande destino turístico no Nordeste do Brasil. Saudar a nossa senadora Lícita Mata, autora da convocação dessa oportuna audiência pública, e já de imediato me desculpar por não trazer um exemplar tanto para o senador quanto para ela, mas por uma questão de gênero, vou presentear a primeira senadora, que é um estudo de turismo em sustentabilidade que a gente acaba, senadora, que vamos lançar na Festures, em Gramado, a partir do dia 6, mas eu quero passar o primeiro exemplar às suas mãos, que é um estudo de viabilidade do turismo nacional sob aspecto sustentável, e me comprometo com fazer chegar ao gabinete do senador ainda essa semana. Doutor Alexandre, com a devida vênia, a senadora vai dar presença, quórum, na CAIS e em seguida volta. Sem problema. Queria saudar toda a equipe do Ministério do Turismo, na presença do nosso secretário executivo Alberto Alves, toda meus companheiros de mesa aqui nessa audiência, a equipe do Ministério do Turismo presente, o staff da CNC, imprensa, assessores parlamentares das entidades do trade também que se fazem aqui acompanhando a comissão. A nossa apresentação é muito sucinta, até para nos atermos aos 15 minutos, e a gente fez nós fizemos um embasamento de toda a atividade que a CNC, como uma das entidades representantes do turismo nacional, com todo o seu arcabouço dentro do sistema do Cicomércio, envolvendo a atuação do SESC e SENAC, desenvolve em todo o Brasil e em prol da questão da estruturação do turismo brasileiro. As atividades da iniciativa privada têm que ser entendidas, no nosso ponto de vista, como um processo complementar e sinérgico à política de turismo que é desenvolvida hoje, maiormente, pelo Ministério do Turismo, sobre a orientação do governo federal. E faço aqui uma ressalva muito bem feita. Na verdade, o Ministério do Turismo, desde a sua criação, prima por uma participação democrática, partícipe da iniciativa privada, de todos os atores que desenvolvem esse processo. Prova disso é a recente rediscussão do plano plurianual como planejamento indutor para o quinquênio 2015-2020, o que transcende o aspecto de ser uma política de governo e passa a ser uma política de Estado, o que é louvável no sentido de nós termos a discussão do turismo dentro de um processo holístico, partícipe e que seja consensado. Nesse sentido, o papel da CNC tem sido muito mais de prover uma atividade complementar vamos dizer assim, massivamente partícipe dos atores privados, através dos seus braços operacionais e da sua estrutura criada não só para atender o turismo, como no processo complementar, como eu falei, do sistema de aprendizado técnico do SENAC e da atividade de inclusão social desenvolvida pelo SESC, há muitos anos, inclusive. Devo dizer também que a CNC está na véspera de uma reestruturação da sua área de turismo. Devemos ter novidades aí nos próximos meses. A presidência já percebeu, dada a importância conjuntural do terceiro milênio, do papel que o turismo vai ter nos próximos anos no mundo e no Brasil, que nós devemos ter um approach um pouco diferenciado e estamos potencializando e finalizando essas alterações que vão se dar dentro da casa. Eu queria, então, dar início e aí colocar a questão do comércio do turismo e aí fazer uma ressalva que é importante, qual seja, turismo é comércio na sua essência, né? Quando nós falamos em comercialização de pacotes, em compra de passagens aéreas, falamos na atividade per si, empresarialmente dizendo, o comércio se faz presente dentro da própria natureza intrínseca da atividade turística brasileira. Então, essa sinergia entre a atuação da CNC há mais de 70 anos no processo que envolve o turismo nacional, ela é
ela é natural e da sua própria essência de ser. E aqui eu falo dos 2,5 milhões de 2 milhões e 200, mais um pouco de milhões de empresas que hoje gravitam em torno do turismo nacional, os empregos gerados mais 16 milhões, um quarto do PIB nacional, e conceituo isso dentro do processo de como isso se dá dentro da nossa estrutura, da nossa casa. Com 27 federações estaduais, todas elas com uma nominata de turismo na sua denominação, ou seja, atuando no processo complementar dentro de uma percepção regional, 7 federações nacionais filiadas, dentre elas a Federação Nacional de Hotéis e Restaurantes que nós presidimos, com mais de 65 sindicatos em todo o Brasil, e 80 sindicatos do turismo representados, ou seja, dentre eles os 60 e pouco da nossa federação e mais outros de turismo e hospitalidade vinculados, alguns deles, apesar de sindicalmente recolherem dentro do aspecto que está em discussão hoje, eles estão filiados e atuando dentro do processo da sistema CNC. Há 69 anos a CNC orienta e faz o acompanhamento da atuação empresariado nesse sentido, e isso é a grande diferença, qual seja, o que a CNC faz pelo turismo nacional. Antes de passar para o próximo quadro, mas querendo já conceituá-lo, eu acrescento alguns itens que a CNC tem desenvolvido nos últimos anos. Especialmente nos últimos 3 anos, nós somos hoje a maior entidade patrocinadora dos eventos do turismo nacional. Estamos presentes em todos, praticamente todos, os eventos de turismo nacional. Cito a ABAV como sendo nós um dos maiores patrocinadores, juntos com o SEBRAE. Ações ou feiras de turismo, não só setoriais específicas, como a Hotel News, como a Fistur, que desenvolve um processo de ilação com a nossa atividade, principalmente hotéis e restaurantes, mas também todas as feiras regionais de grande importância no Brasil. Como acabei de citar, estaremos lançando um estudo sobre turismo e sustentabilidade, oriundo do Conselho Nacional do Turismo, uma entidade de quase 50 anos, uma estrutura de mais de 50 anos dentro da nossa casa, que consubstanciou isso em vários estudos e approaches que foram desenvolvidos dentro desses vários painéis e que está sendo lançado dentro da Festures, que é hoje, eu digo, um dos maiores eventos de turismo do sul do país, no processo de integração do Mercosul. Dentro das ações que a CNC desenvolve, nós podemos citar esse fortalecimento da atividade econômica através desse apoio logístico que a gente desenvolve para a preparação do empresariado para atuar nesses novos desafios que o turismo traz em termos do Brasil de hoje. Pesquisas, nós acabamos de viabilizar, sendo partícipe numa grande pesquisa sobre o impacto econômico das atividades de eventos no Brasil. Esse projeto foi consubstanciado ou foi idealizado pela BEOC e pelo SEBRAE, e a CNC foi partícipe com um grande volume de recursos em que viabilizou uma pesquisa de campo que temos agora. Independente das pesquisas que são realizadas pelo IBGE nesse setor, nós temos uma visão do empresariado que atua nessa área. E ali devemos ressaltar grandes relevâncias de informação que foram levantadas, como o volume de faturamento dessa área, principais gargalos que estão ali idealizados, e isso foi feito com o Observatório de Campo, foi feito com o Observatório de Turismo da UFF, através de várias outras parcerias com unidades júniores de universidades federais, quer dizer, envolvendo a academia em todo o Brasil, e foi uma pesquisa de amplitude muito grande e que traz realmente um norte e dados importantes para políticas públicas e privadas também de orientação nesse investimento em setor tão importante para o turismo brasileiro. Nós devemos falar também da nossa atuação dentro dos processos do Executivo e do Legislativo, em que a atuação da nossa assessoria parlamentar se dá nessa casa, tanto no Senado quanto na Câmara, e também através das FEComércios, no âmbito legislativo das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais das principais cidades de destinação turística, e isso está dentro da égide da Sinditur. E também temos processos de atuação no acompanhamento conjunto da política dessas pesquisas e decisões econômicas. Na estrutura da casa, nós temos a Câmara Empresarial do Turismo, que é uma estrutura que nós sediamos, que envolve as 22 maiores entidades associativas desse país, em todas as áreas de atuação do turismo nacional, em que ali a gente desenvolve debates com autoridades governamentais ou também em processos de validação de posicionamento do trade privado a priori, em função de decisões que têm que ser tomadas pelo empresariado de maneira uníssona.
A gente procura sempre o consenso, mas, eventualmente, ali a gente procura esgotar as questões que envolvem um posicionamento comum, porque aí, logicamente, a gente fortalece a política integrada do turismo como um todo, não só setorialmente, envolvendo, por exemplo, hotéis, restaurantes ou aviação, mas sim uma visão integrada de todos os players que atuam nesse setor. O Conselho de Turismo, que eu acabei de citar, uma organização ou um fórum de mais de 50 anos de existência, em que ali próceres do turismo nacional desenvolvem a miúde discussão de processos que contemplam toda a cadeia de serviços e atividade econômica do turismo brasileiro. Devo ressaltar que o própria Câmara, no Conselho, melhor dizendo, nos seus primórdios, foi o idealizador ou foi o encaminhador do grande, vamos dizer assim, semente que resultou depois num consenso de que o Ministério do Turismo seria uma prática ou seria um objetivo comum ao trade nacional, isso há mais de 50 anos, e revendo agora as atas, os problemas que graçavam naquele tempo são os mesmos problemas que nos afetam hoje em dia, sabe, senador? Questão legislativa, questão de trabalhista, os processos tributários, qual seja, o cenário, né, do campo de atividade empresarial, ele tem que ser, claro, de contínuo avanço, de contínuo aprimoramento, mas ele tem que ser de uma discussão contínua, porque, na verdade, somente com uma percepção de uma discussão que se faz presente e constante, nós podemos convencer nossos legisladores e eles serem sensibilizados pelas alterações que possam ser feitas, logicamente com a atuação do Executivo, para que possamos fazer as mudanças estruturais que vão fazer o setor desenvolver-se cada vez mais. Dentro desse processo, eu devo citar também a atuação do SESC, né? O SESC, dentro do seu histórico de atuação, já desenvolve uma vertente que cada vez mais vai crescer no Brasil de hoje, que é a indução do turismo social. Nós já atendemos o setor comerciário, né, os nossos comerciários com unidades em todo o Brasil. Grande delas foram pioneiras em alguns destinos de estruturação como processo de conhecimento daquele local, daquele atrativo. Foram, às vezes, pioneiros nesse investimento no processo de atração de crescimento turismo ali e propiciou que esses destinos depois se consubstanciassem, de repente, em outras gamas, em outros patamares de aquisição. Ou seja, nós oferecemos ali um turismo social para baixo poder aquisitivo, com qualidade, e esses destinos sendo desdobrados, sendo comentados, propiciaram e fomentaram uma estruturação de oferta turística mais qualitativa, para maior poder aquisitivo, fazendo com que o volume de destinação de conhecimento daquela área fosse cada vez maior. É importante notar também que nós já realizamos mais de 14 mil excursões turísticas feitas pelo SESC em todo o Brasil, e devemos notar também que fomos pioneiros em alguns investimentos de caráter socioambiental muito grande, como a nossa unidade do SESC Pantanal, que é hoje uma referência no Brasil em termos de uma abordagem que propicia estudos acadêmicos, setorialmente embasados para desenvolver políticas de conservacionismo, e é hoje realmente e foi um fator de uma ação também de elevação do nível social do entorno muito preponderante, que propiciou uma inclusão extremamente importante para aquela comunidade do entorno. Alguns dos senhores já a conhecem e sabem que é hoje uma referência a nível mundial, não só pelo seu tamanho, pela sua grandiosidade, mas sim pela praxis que a gente desenvolve ali no processo da sustentabilidade e da harmonização de um turismo sustentável. Devemos também falar de todas as ações que a gente desenvolve a nível do turismo comunitário, quer dizer, como nós somos indutores de processos que envolvem a nossa atuação dentro de comunidades, quer dizer, fazendo com que essa comunidade se insira no processo da unidade ali ofertada, mas também desenvolvendo uma série de atividades socioeconômicas ou socioambientais que propiciam que essa inclusão social se dê a partir da percepção do valor do turismo em destinos que realmente por não ter industrialização, por não ter uma área de serviços muito exacerbada, resta para o turismo uma opção econômica de desenvolvimento viável, viabilizada, e que vai propiciar, com essas atividades ou com essas atitudes que nós tomamos em nossas propostas de trabalho e projetos, uma percepção maior desse grupo social no atendimento, na inserção dessa atividade economicamente extremamente vantajosa e importante.
Por último, eu queria colocar algumas questões relativas ao SENAC, ou seja, não se discute hoje o que o SENAC fez pela formação profissional setorial do turismo brasileiro. São mais de 320 mil formados só nos últimos 2 anos, numa visão holística que envolve desde o atendimento em funções especializadas, como cozinha, atendimento de salão para garçons, etc., mas também formadores a nível de gerenciamento de processos de gestão muito importantes. Mais de 4.610 municípios são alcançados, e isso é inegável em termos da vantagem que o SENAC propiciou através do sistema CNC a toda a formação de capacitação do turismo brasileiro. Por isso, eu queria deixar algumas sugestões que nós vemos que são importantes na atual conjuntura, como complementar a política já vitoriosa, ou melhor, muito acertada que o Ministério desenvolve, que seria um processo que nós devemos incentivar a estruturação de parcerias público-privadas em áreas para parques nacionais. Isso no mundo inteiro já é comprovadamente sucesso. Temos hoje um programa piloto, um projeto piloto, acompanhado pelo Ministério ali na Rota Lund, perto de Confins, em Minas Gerais, que é um projeto vitorioso, com certeza, e vai induzir, afora os parques hoje já sob gestão privada, como o Parque Nacional do Iguaçu, mas nós devemos incentivar essa prática. Ela é holística, ela é bilateralmente vantajosa, ou seja, propicia recursos de conservacionismo, mantém uma gestão privada com um turismo sustentável e vai manter os nossos parques nacionais como um instrumento, uma ferramenta de atração de turismo nacional. Segundo, eu acho que a gente deve desenvolver também uma prática que hoje o Ministério abraça. Nós devemos procurar, dentro dessa casa, junto com o Governo Federal, na área da Fazenda, na área da Secretaria da Receita Federal, termos processos de crescimento para facilitação da importação de equipamentos para parques temáticos. O parque temático, com certeza, é um indutor que agrega na regionalização do turismo, potencializa o seu atrativo e é um fator de desenvolvimento turístico regional, além de ser atração para não só nossos vizinhos aqui da América Latina e da América do Sul, como também, através de atração de investimentos internacionais, trazermos também turistas internacionais que têm uma visão e têm uma prática de frequentar esses parques temáticos e que podem ser, com certeza, grandes empregadores e geração de desenvolvimento econômico. E, claro, por último, a gente quer se solidarizar e apoiar definitivamente a questão do desenvolvimento da aviação regional nesse país. Nós temos um país de tamanho continental e somente não, mas com certeza também com a aviação regional nós vamos induzir processos de crescimento para locais em que, às vezes, ainda o acesso rodoviário é um pouco mais difícil, e se nós queremos levar um turismo ali de qualidade, é importante que essa proposta que o governo sempre desenhou já na gestão passada, mas deve ser continuada nessa nova gestão, até a partir da reeleição da presidenta Dilma, eu acho que o processo de desenvolvimento dos aeroportos regionais vai ser um fator importante. Isso eu queria colocar, estou à disposição para depois de esclarecimentos. Obrigado, senhor.